já vem discutindo um pouco da questão da segurança digital já desde o encontro passado, né, quando a gente falou de cidadania, a gente falou que um dos primeiros passos, um dos primeiros porquês de se pensar uma cidadania digital é justamente pensando no contexto da segurança, tornar o ambiente mais seguro, né? Tem todas as outras questões de privacidade e tudo mais que entram em acordo com essa ideia de segurança digital, mas hoje nós vamos nos voltar especificamente para a ideia de segurança. Novamente, dividir essa fala em alguns momentos, né, dessa vez são 5 momentos. A primeira vai ser sobre navegar é preciso, onde a gente vai falar um pouco sobre essa questão da rede, do compartilhamento em rede. A parte 2 nós vamos falar dos riscos, né? A parte 3 nós vamos falar sobre malwares. Na parte 4 nós vamos falar sobre proteção. E na parte 5 nós vamos falar sobre rastreamento. Então, esses 5 pontos, assim, vai ser uma coisa bem rápida, bem sucinta, né? São muitas coisas, então por isso que vai demorar mais, mas ao mesmo tempo a gente não vai se aprofundar muito em cada uma dessas questões, não teremos tempo para nos aprofundarmos. Porém, vocês vão conseguir ter assim, uma noção básica de onde começar a procurar por essa ideia de segurança para vocês, tá bom? Então, a primeira ideia de navegar é preciso, viver não é preciso, é uma frase do tempo dos descobrimentos, né, porque não foi descoberta a América, ela foi saqueada, né, uma frase muito utilizada, onde não era necessário mais se viver, mas sim pegar as caravelas e ir ao encontro deste novo lugar. E na internet é a mesma coisa, né? A gente está tendo essa ideia, esse sentimento de que não é necessário mais viver, é necessário publicar, é necessário estar em rede. Então, uma missão quase impossível, uma cultura colaborativa que tornou impossível a leitura de toda a produção de uma área, é também uma grande panela cheia de arquivos mal intencionados pipocando. Né? Quando a gente fala nessa cultura colaborativa, o que é uma cultura colaborativa? É uma cultura onde alguém produz, e esse outro alguém reproduz, e outro alguém reproduz, é a ideia do compartilhamento, né? Então, nós vamos pegando e nós vamos disseminando tudo isso que existe. Essa ideia de uma cultura colaborativa, ela parte daquilo que, se eu não me engano, foi Michel de Certeau, que discute a ideia de que a gente hoje tem uma produção tão grande que a gente não consegue ler tudo que existe sobre algum assunto específico, mesmo que ele seja assim, muito bem afunilado, né? Vamos pensar assim, que nós somos fãs da obra de Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Se vocês chegarem agora no Google e digitarem a Divina Comédia, vocês vão achar bilhões de conteúdo. Mesmo se vocês sejam muito fãs, a vida de vocês gira em torno dessa obra literária, provavelmente na vida inteira de vocês nunca vão ter tempo de ler tudo que existe sobre isso, né? É essa cultura que cria muito, que tem muito, né, que tem uma biblioteca de Alexandria, que era essa a ideia de Alexandre o Grande, quando criou a biblioteca, né? Juntar todo o conhecimento do mundo em um único lugar, foi possível pela nossa geração por causa da internet. Então, tudo que existe no mundo existe na internet. E essa produção exacerbada não permite com que a gente tenha acesso a tudo, né? Então, pensem aí o período que vocês estavam na escola e não tinham computador em casa, vocês tinham que fazer a pesquisa na escola. Vocês chegavam na escola e tinham que fazer uma pesquisa sobre fotossíntese. Tem 3 ou 4 livros na escola que falam sobre esse assunto. Então, fazer uma pesquisa era simples, era pegar os 4 livros, ir para o capítulo que falava sobre fotossíntese e fazer uma leitura. Agora, se você joga no Google fotossíntese, aí você vai ter que ficar aí filtrando o que eu vou ler, de que forma que eu vou ler, de onde que eu vou ler. Então, essa é uma primeira problema. Gente, me enrolei. Uma primeira problemática daquilo que é a segurança digital. Porque, ao mesmo tempo que esses espaços, eles são espaços de disseminação de conhecimento, também são de disseminação de vírus, de malwares e tudo mais, né? Então, a internet, ela às vezes nos chama para outros ambientes. E ali embaixo eu coloquei assim, brincando de hacker, como estão as invasões hoje? Porque o dia que eu mostrei isso para os meus alunos, que estão no 9º ano, não eram meus alunos, eram alunos da Ana Marques, mas ela queria que eu falasse com eles, eles falaram assim, nossa, professora hacker, como é que ele conseguiu ver isso? Mas vejam só, eu vou tentar parar de compartilhar a minha tela e vou compartilhar uma outra tela para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vocês também vão se assustar quando vocês verem a existência desse site.
Olha só. Isso aqui é um site criado pela Kaspersky. A Kaspersky é um antivírus muito utilizado no mundo todo, principalmente pela Companhia de Jesus no Brasil. Os jesuítas têm esse antivírus. Esse site está mostrando todas as ameaças em tempo real do antivírus. Cada um desses pontinhos brilhando é um antivírus em algum computador encontrando ou um arquivo de vírus, ou um problema de vulnerabilidade, ou um problema, né? E aí, entre tantos outros. E agora deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é bem curiosa. Quando a gente volta aqui para o mundinho e clica em cima do Brasil, hoje o Brasil, hoje, no dia de hoje, ele é o segundo país que mais sofre ameaças e ataques. Na verdade, entretanto, todavia, o Brasil, ele normalmente fica em primeiro, porque as nossas ameaças acontecem mais à noite. Então, se à noite vocês acessarem esse mesmo site, o Brasil provavelmente vai estar em primeiro. Mas veja aqui, a gente só está vendo, por exemplo, risco de vulnerabilidade, hoje foram encontrados 4.000. Isso é quando um computador para de funcionar. A gente está vendo aqui, por exemplo, esse aqui são os vírus mais comuns que a gente baixa quase todo dia. Olha como ele não para de subir. Né? E são números, assim, absurdos, extremos. E cada vez que acende uma dessas luzinhas, é um novo vírus aparecendo em algum computador. Um novo vírus, um novo malware. Então, assim, para vocês verem como que a situação da cyber ameaça, ela é complicada. Porque normalmente a gente tem essa ideia de que o vírus é uma coisa que aparece de vez em quando. Não é lá uma coisa tão comum. Porque no nosso computador, às vezes, pode acontecer uma vez por mês, de ter algum problema de segurança, né? Para alguns, às vezes, um pouco mais. Mas não é uma coisa que é tão presente no nosso cotidiano. Porém, não deixa de existir em outros lugares, né? Outra coisa, antes de passar o slide, eu não previ falar sobre isso, mas eu queria trazer para vocês também essa ideia do termo hacker, né? A gente tem essa ideia de que o hacker ele é uma pessoa ruim. Muitas vezes ele não o é, tá? É muito difícil a gente conseguir trabalhar essa ideia de hacker por causa que a nossa cultura ela ainda é muito dividida em caixinhas. Então, o bem é isso, o mal é isso. Então, a gente não consegue descrever quem é o bem e quem é o mal. Mas, assim, voltando para essa lógica muito infantil de dividir o mundo em dois extremos, o hacker seria a pessoa do bem. O cracker seria a pessoa do mal, tá? Mas, na verdade, assim, eu tento explicar, e isso nem sempre é tão válido, mas eu acho que está em 90% das ideias, é que o hacker, ele tem motivo, tá? Ele tem um motivo. Lembra quando a gente estava falando sobre a ideia do cyberativismo? O hacker, ele é um cyberativista, ele tem um motivo para desenvolver tal ação. Ele quer mostrar para a Microsoft que o computador dela, que o sistema operacional dela é falho. Ela quer mostrar para o mundo que tal empresa está roubando dados. Então, por exemplo, quando a gente pensa em hacker, vamos imaginar que os Anonymous, né, que são a célula mais conhecida do mundo todo, eles têm motivo. Eles baixam dados de governadores, de presidentes, de países que têm mostrado índices de corrupção. Eles têm baixado relatórios do Facebook falando que o Facebook não é seguro, né? Então, no hacker existe esse motivo. Quando a gente vai pensar na figura do cracker, a gente pensa numa pessoa sem motivo. Ela está disseminando vírus, não é para atacar uma empresa, uma instituição, para mostrar falhas. Ela está atacando porque ele acha interessante, ele acha legal compartilhar vírus na internet e destruir outros computadores, tá? Então, vocês tenham isso em mente. O hacker nem sempre é uma pessoa má, tá? O hacker, ele está intencionado, ele tem uma tendência, tem uma intenção, né? A minha intenção é mostrar que isso aqui não funciona, tá? Então, ele viola esses protocolos de segurança com essa finalidade. Quando a gente fala de segurança, então aqui eu vou trazendo para vocês um pouco desse aspecto, né? Que é preciso, antes de tudo, a gente precisa atualizar essa peça que fica entre a tela e a cadeira. A peça que fica entre a tela e a cadeira são vocês, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é como que eu estou me portando em rede e como que isso tem colaborado com a minha segurança ou com a falta dela, tá? Então, com relação aos dados, seus dados já estão salvos em algum lugar na internet. Vocês já deixaram seu CPF, seu RG, seu e-mail, seu telefone, seu cartão de crédito em algum lugar na rede.
No último encontro também a gente falou que seus padrões podem ser lidos, que horário que você usa o computador, que horário que você entra no tal site, o que você faz no seu e-mail. A fraude, a gente já viu que ela ocorre através de espionagem. Nunca existe uma fraude sem uma espionagem por trás disso. Né? Primeiro eu tenho que ter todos os dados, informações suficientes daquela empresa para mim realizar um golpe, por exemplo. Eu tenho que saber quem que é o presidente daquela empresa, quem que é o funcionário que tem acesso às informações que eu preciso, para daí eu ligar, me fingindo ser o presidente. Então, a fraude só acontece se houver espionagem. Se a gente evita espionagem, menos possibilidade de existir uma fraude. O erro que a gente comete muitas vezes é aquela atualização que a gente não baixa. A atualização do sistema operacional, do antivírus ou de qualquer outro programa, ele existe para suprir algum erro ou alguma violação de segurança que já foi prevista. Então, gente, manter tudo atualizado é de extrema importância. E às vezes a gente vai deixando, né? O computador pede para a gente assim, existe uma atualização crítica. Me lembre daqui a 4 horas. Daí dali a 4 horas você fala assim, me lembre amanhã. Daí me lembre amanhã, me lembre amanhã. E você nunca atualiza. Só que se existe uma atualização, porque eles já perceberam que já existe uma falha. Se existe uma falha, então existe uma brecha para acessar seu computador. Tá? Então nunca deixem para amanhã a atualização que vocês podem baixar hoje. Tá bom? Sempre vejam isso. Vocês podem estar acompanhando, vocês abrem ali a barrinha de pesquisa do Windows, porque eu acredito que a maioria de vocês usa Windows, não acredito que vocês usam Linux, até porque eu tentei, achei horrível, mas tudo bem, né? Cada um com o sistema operacional que gosta. Entre na barrinha do Windows e escreva assim, Update. Ele vai abrir uma chavezinha, vocês vão entrar e vai aparecer assim, o seu computador está atualizado, ou então, existem atualizações para serem baixadas. Baixem todas. Toda vez que vocês virem que ele está desatualizado, tá? Inclusive, para quem gosta assim, de um sistema operacional mais rápido, o Windows 11 já chegou. Está chegando devagar aos computadores, mas ele já chegou. No meu computador ele já está instalado. Se vocês não tiverem o computador com o Windows 10 atualizado, ele não vai para o 11. Ele fica no 10 o resto da vida. Tá? E daí depois o Windows 11 vai ser caríssimo. Tá? Então, se vocês gostam de um computador rápido, já vou avisando para vocês, o sistema operacional do Windows 11 é maravilhoso. Ele abre tudo assim com uma beleza, uma facilidade, e se vocês quiserem ir para o 11, vocês precisam ter o 10 todo atualizadinho de vocês, tá bom? Então, vamos falar sobre riscos, tá? Quais são os riscos da internet? Eu vou falar só daqueles que são mais conhecidos. O primeiro risco que a gente tem é acesso a conteúdo impróprio ou ofensivo, que a gente vem falando todo esse tempo, né, que eu posso entrar numa rede social e encontrar um conteúdo impróprio, um conteúdo ofensivo, por mais que às vezes ele viole a privacidade do termo daquela rede social, daquele site, ele ainda pode existir, pode ter passado, pode ter sido uma falha, alguma coisa, ele ainda existe lá. Então, o primeiro aspecto eu posso ter acesso a conteúdo impróprio ou ofensivo. Isso significa que eu preciso estar preparado para isso, né? Por isso que a gente hoje vem falar sobre bem-estar. Porque pode ser que eu vá ler aquilo que eu não gostaria de estar lendo. E como a gente sabe, os afetos nos afetam. Então, necessariamente não posso dizer como que eles vão me afetar. Mas agora eu posso tentar me preparar para aquilo que eu estou vendo, tá? Pode ocorrer o contato com pessoas mal intencionadas. Então, aí eu posso encontrar os crackers da vida, eu posso encontrar boots, né, que daí são seres não humanos em rede. Existe o furto de identidade, e o furto de identidade é uma coisa simples e muito fácil. Às vezes eles não precisam acessar o seu Facebook, às vezes eles só precisam baixar sua foto, seu nome, sua data de nascimento e fazer um outro Facebook se passando por você, né? Ou às vezes até mesmo assim, a grande parte dessas fraudes que tem acontecido de clonagem de WhatsApp, às vezes não é nem clonagem, é um outro chip usando sua foto. E daí a pessoa manda uma mensagem e fala assim, aqui é o Guilherme, eu troquei de número, me adiciona aí. E daí já começa a pedir favores, né, depois que aparece a foto. Mas isso é importante, então, a gente ter a ideia também que o furto de identidade não é só pelo acesso à sua rede social. Às vezes é uma cópia dela, uma cópia que não é nem idêntica, para que consigam efetuar tudo isso. O furto e perda de dados pessoais, então vocês podem perder, às vezes, aquilo que tem no e-mail, vocês podem perder aquilo que vocês têm no Google Drive, vocês podem perder aquilo que vocês têm até mesmo no computador de vocês, dependendo daquilo que acontecer. A invasão de privacidade,
a divulgação de boatos, né, dificuldade de exclusão de posts e de detectar e expressar. Então, às vezes você encontra alguma postagem que você não gostaria de ver, você tenta ocultar ela, às vezes você não consegue, você tenta excluir ela, você não consegue, ou até na sua rede social, algum aplicativo de terceiro publicou em seu nome, então isso é importante a gente estar sempre vendo, tá? E a violação dos direitos autorais, que a gente já falou, né, a importância de sempre manter essa ideia de direitos autorais, sempre falar quem pertence àquilo que vocês estão utilizando, tá? Seja texto, seja imagem, porque isso quebra até mesmo aquela sensação da pessoa que produz, né? Conheço vários amigos que desistiram de publicar nas redes os desenhos que fazem. Por quê? Copiam, porque reutilizam, porque fazem camiseta com o desenho sem atribuir a ele. E às vezes não é nem por questão de dinheiro, às vezes queria simplesmente que o nome aparecesse para divulgar o próprio nome, né? Que é o que tem acontecido, inclusive, e eu acho muito triste isso ter acontecido com o Ateliê 15, né? A Aurélia era uma referência para nós que somos do Magis, que somos de outras redes aí, é uma referência nas imagens, na iconografia que ele utiliza, sempre representando, às vezes, Jesus negro, o Jesus médico, né, que foi agora na última Páscoa, que ele utilizou a ressurreição através do médico do Covid, né, e como hoje, por exemplo, ele faz a postagem, 3 dias depois a postagem é excluída porque as pessoas pegam a imagem, reutilizam sem, né, sem nem atribuir ao autor, né, e até mesmo os ataques que têm acontecido, né, utilizam as redes sociais do Ateliê 15 para atacar o Ateliê 15 porque são comunistas, porque são isso, porque são aquilo, né, não são a Igreja de Jesus Cristo. Então isso é importante. Eu utilizei ali uma imagem que lembra a gente o livro 1984, né, do George Orwell, onde a gente está sempre sendo vigiado a todo momento pelo grande irmão, né, o Big Brother. Então essa visão de que a gente está sendo sempre visto, ela acontece muito em rede, né, vocês estão sempre sendo vistos. Até por isso que às vezes a gente tem essa ideia, que a gente já vai conversando, né, de sempre postar fotos felizes. Sempre postar fotos felizes, não postar nenhum momento triste, porque eu estou sempre sendo visto. Sempre alguém está entrando no meu perfil e vendo algo sobre mim, né? Então, é importante que vocês tenham essa noção de que vocês podem ter passado ou vão passar, às vezes, por algum ou outro desses aspectos. Vou falar sobre malware, porque a gente acredita que tudo aquilo que é ruim que a gente baixa no computador é vírus. Nem tudo que vocês baixam que fere o computador de vocês é vírus, tá? Por exemplo, os malwares são programas atribuídos e comandos que se utilizam da linguagem da programação para desenvolverem determinada função pré-programada com a finalidade de causar danos, tá? Então, assim, normalmente quem desenvolve o malware, ele já tem um conhecimento muito amplo da linguagem da programação, por exemplo, do Windows. Eu quero que o Windows pare de funcionar normalmente. Então, eu compreendo como que é a estrutura de códigos do Windows e invento um código que vai desenvolver uma função remotamente no seu computador. Então, eu predetermino. Né? Existem algumas funções aí que são bem simples, que às vezes a gente usa até para brincar com os amigos, que é o famoso documento.bat, né, que é aquele shutdown. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas para quem às vezes brincou de hacker ou fez algum cursinho de computação, o shutdown, ele é uma invenção da Microsoft que foi roubada por algumas pessoas, que quando você clica no arquivo chamado shutdown.bat, o computador ele desliga. Então, às vezes, para brincar com as pessoas, a gente criava esse arquivo, mandava por e-mail, a pessoa baixava, quando ela clicava, o computador dela desligava. Essa é a função do negócio, gente. Ele não faz nada além disso. Isso é um comando. O comando é clicar no arquivo, ele já executa, ele abre aquela barrinha preta que vai correndo as letrinhas assim, e ele sabe. O computador então compreende, essa pessoa quer desligar o computador, desliga. Né? Às vezes essa função pode ser outra. Pode ser assim, abra tal página na internet, faça isso, faça aquilo, abra tal localizador, abra tal... Né? Então, dependendo aí do desenvolvimento, vai ser ainda mais maior esse processo. Então, vocês estão vendo que aí o malware, grande parte dos malwares, eles não infectam a máquina, eles executam uma função. Por isso que às vezes ele não é rastreado pelo antivírus, porque ele é um arquivo que vai executar determinada função. A mesma coisa que você abrir o seu computador agora e apertar em desligar, ele vai desligar. A função é a mesma coisa. Né? A ideia é que daí ele foi feito externamente.
Já os vírus, eles são atributos e comandos que infectam a máquina, fazendo com que ela não desenvolva a sua função corretamente. Então, todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Então, o vírus, como ele infecta, normalmente ele entra no seu computador, se utiliza do seu computador como um hospedeiro e se reproduz. Ele se espalha, seja por pendrive, seja por e-mail, seja por diversas outras formas. Então, essa é a diferença principal, tá? Os vírus, eles são malwares porque eles têm uma função pré-programada. Porém, nem todo malware é um vírus, porque os malwares, então, eles não infectam a máquina normalmente. Eles acessam seu computador, fazem a função deles e não se reproduzem, não se espalham, a não ser que você envie para outra pessoa esse mesmo arquivo. A maioria dos malwares só chega no nosso computador pela nossa permissão. Como? Desativando. Josiane, não, TeamViewer não é um malware, eu já explico para vocês. A maioria dos malwares só chega no nosso computador quando a gente, por exemplo, vai baixar alguma coisa na internet, mas eu quero muito baixar isso. O meu antivírus já me avisou, aqui tem um vírus, você aperta, continuar mesmo assim. Remover da quarentena, né? Ou você aí tem muito desejo de ter aquele arquivo e sabe que ele não vai infectar o seu computador, ou então, às vezes, você, sem saber, mas só porque quer aquele arquivo, você acaba, às vezes, autorizando ele a entrar no seu computador, tá? Mas sempre fiquem atentos ao que vocês estão baixando, por quê? Claro, se vocês têm costume de baixar pirataria, toda vez o antivírus vai avisar que aquilo ali está errado, porque tem algum arquivo, às vezes, ali que está corrompido, para que o aplicativo que vocês estão baixando funcione. O TeamViewer, ele não é um malware, porque ele não é mal intencionado, ele é bem intencionado. Inclusive, ele tem uma plataforma de segurança, né, que é o login, a senha, os procedimentos de quem é o meu outro usuário. Então, assim, o TeamViewer, para quem não conhece, aí já vou deixando até a dica, tá? O TeamViewer, para quem não conhece, ele é um programa que permite o acesso remoto ao computador de terceiros. Então, eu Guilherme, aqui, digamos, estou com um problema no meu computador, a Josiane pode abrir o TeamViewer, eu mando para ela a senha do meu TeamViewer, que aparece na tela um número grandão, ela digita lá, ela consegue acessar o meu computador. Normalmente a gente utiliza isso para resolver pequenos problemas, que às vezes aconteceu falhas técnicas dos computadores de outras pessoas. Né? Eu mesmo, assim, utilizo de vez em quando o TeamViewer, quando algum amigo, por exemplo, tem algum problema, travou o computador, às vezes eu acesso remotamente e resolvo daqui, né? Então é para isso que serve. Embaixo da imagem tem uma frase ali que é muito curiosa, né? Joaninhas que queimam circuitos no século XXI. Porque os malwares, eles são aquilo que nós também convencionalmente chamamos de bug, né? Eu acho que vocês até utilizam, às vezes sem querer e sem saber da existência do termo bugado. Isso aqui está bugado. O WhatsApp bugou hoje. Esse ato de bugar não é um ato, tá? Ele é uma coisa. O bug, ele nada mais, ele vem da história do período do primeiro computador, tá? Hoje em dia, nós determinamos o bug como falhas. Então, a gente vai abrir o arquivo, ele está crachado. Então, ele aparece um monte de códigos e não abre. Então, a gente fala, deu um bug. No período do primeiro computador, o computador ele ocupava assim, uma sala inteira e ele tinha a memória de um disquete. Tá? Ele era gigantesco, assim, ele ocupava quase uma casa. Quando eles foram ligar esse computador um determinado dia, o computador começou a apresentar uma falha crítica. Ele não ligava, ele não funcionava e ele acabou queimando alguns circuitos. E daí vieram todos os técnicos, e como era quase uma casa, vieram cerca de 10 técnicos. Cada um cuidando de um pedaço para ver o que aconteceu, que cabo que corrompeu, o que aconteceu. Chegaram lá, tiraram um dos cabos e encontraram uma joaninha. A joaninha foi a causa do desligamento repentino do computador e queimou alguns circuitos. Então, até hoje, a gente utiliza bug, porque bug significa inseto em inglês, né? Então, a gente utiliza até hoje esse termo bug para determinar essa falha crítica. No momento que eu ligo o meu computador, ele começa a reiniciar, a gente fala assim, ó, o computador deu bug. Por quê? Uma joaninha está no sistema travando o funcionamento dele. Então, para vocês terem uma ideia de como que é o desenvolvimento tecnológico, tá? Uma joaninha causou uma falha técnica. E até hoje, serviços externos também causam. Poeira causa mau funcionamento. Né? Se você não limpa seu computador por dentro, isso até é estranho, porque na hora a gente pensa em usar água, né, mas não pode.
Mas se você não limpa seu computador por dentro, e você mora num lugar que tem muita poeira, muita terra, às vezes numa área rural, que às vezes não tem asfalto ainda, às vezes a ventoinha do computador pode parar de rodar, e o processador, que é a gente então, compreende, o computador, normalmente, ele chega a uma faixa de 62 graus, tá? Ele não é igual a gente, que tem 36 graus. 62 graus é um dia que ele está normal. Tá? O processador, ele pode chegar a fritar o seu computador, porque ele pode chegar até 170, 200 graus. E como a placa-mãe ela é feita de plástico, ela derrete. Então, se a ventoinha do computador parar de rodar, ele vai esquentar e ele vai derreter o seu computador por dentro. Tá? Então, limpeza do computador também é importante. Às vezes mandou para uma assistência técnica de algum problema, aproveita e pede. Não, limpa o meu computador por dentro, troca a pasta térmica também fica em cima do processador, é uma pasta branca, que ela ajuda a reduzir a temperatura. Tá, gente? Isso é cuidado com o computador mesmo. Porque daí, se vocês forem deixando, ele vai esquentando, vai superaquecendo. E o superaquecimento é um dos principais fatores de mau funcionamento dos computadores. Tá? Porque quando ele superaquece, o computador já é pré-programado a desligar, para evitar fogo mesmo, para que o computador pegue fogo. Então, se às vezes ele normalmente está na faixa de 62 graus, ele começa a chegar a 80, o computador reinicia, porque quando o computador reinicia, ele esfria e ele começa a esquentar de novo. Então, se vocês usam muito aplicativo pesado e o computador de vocês não tem memória para tudo isso, ele começa a esquentar mais, então ele vai passando dessa temperatura. Por isso, às vezes, você abre vários arquivos, chega uma hora que o computador está pegando fogo, ele reinicia. Por quê? Vamos apagar tudo da memória recente, da memória RAM, para que ele esfrie, para que você possa continuar utilizando. Tá? De quanto em quanto tempo é bom limpar o computador por dentro? Eu diria que o certo, efetivamente certo, seria uma vez por ano, fazer a limpeza interna do computador. Mas, assim, dependendo do lugar, se às vezes mora num apartamento, tem rua em volta, tudo asfaltado, não tem muita poeira, a casa vive fechada, tem o costume de limpar os móveis, né? Às vezes o computador, assim, cheio de poeira, você tem o costume de limpar ele por cima, uma vez a cada 2 anos, 2 anos e meio, sem nenhum problema, tá? Mas sempre vão acompanhando, vão olhando assim. Um dos jeitos de vocês verem é que, se vocês utilizam um computador de mesa, vocês veem que do lado tem uma ventoinha, tem um buraquinho. Se aqueles buraquinhos vocês verem que eles já estão jogando poeira para fora, é bom abrir e limpar. A limpeza do computador ela é feita com álcool 90, não é álcool 70, tá? Não vão usar o álcool que vocês usam na mão aí por causa do Covid. Álcool 90, porque ele é 90% álcool, tá? E 10% água. Então, daí ele é feito toda uma limpeza por dentro com esse álcool 90. A gente primeiro tira todos os circuitos, porque a gente não quer que nenhum queime, né? Faz toda a limpeza, retira toda a poeira que tem ali dentro, passa uma nova camada de pasta térmica e fecha o processador ali dentro. Que daí ele volta a funcionar normalmente, tá? Então, a limpeza do computador também é um processo de segurança, para evitar fogo, para evitar perder arquivo. Então, tenham isso em mente também. Então, agora eu vou falar para vocês os tipos mais conhecidos de malwares que existem. Alguns são vírus, outros não, né? Então, vamos lá. O vírus, que é o mais conhecido, né, que ele insere cópias de si em outros programas e vai se disseminando. Então, o vírus, ele sempre tem um hospedeiro. O hospedeiro pode ser o sistema operacional, então é um vírus para Windows, é um vírus para Linux, só que agora, vou falar para vocês uma coisa bem legal. O Linux, por mais que a gente não goste, ache difícil, é complicado, ele é o sistema operacional hoje que é mais seguro no mundo. Até porque não existe antivírus para Linux. O Linux ele não precisa de antivírus. Ele apaga o vírus por si só. Ele não permite que o vírus se instale na máquina. O sistema operacional da Mac, né, é Mac mesmo o sistema operacional deles, né, que é do pessoal do iPhone, lá da maçãzinha, da Apple. O Mac, ele utiliza de um antivírus, mas ele também é um sistema operacional muito seguro, né. Qual que é o menos seguro? É o Windows. O Windows é o menos seguro, é o mais utilizado e é o mais caro. Mas ele é o que mais pode baixar vírus. Porém, entretanto, todavia, por que ele é menos seguro? Porque ele tem uma maior quantidade de aplicativos que podem ser baixados. Uma coisa é eu ter na minha máquina somente os aplicativos originais, de fábrica.
Então, o pacote Office, que é feito pela Microsoft, que é dona da Windows. É eu ter programas que são desenvolvidos por eles. Outra coisa é, por exemplo, assim, eu baixar o CorelDRAW, que é de outra empresa, mesmo sendo assim, original, tá? Mas é de outra empresa. Então, às vezes, essa empresa tem alguma falha na produção do produto, acaba gerando uma possibilidade de acesso. Então, o vírus, gente, ele é como igualzinho o vírus humano. Então, se ele está em mim, ele pode ser transmitido para outra pessoa. Então, ele sempre precisa de um hospedeiro para funcionar. Às vezes, o hospedeiro, ele é o computador, ele pode ser o pendrive, ele pode ser um arquivo, ele pode ser qualquer outra coisa. E você vai disseminando ele através do compartilhamento. O worm, ele se propaga pela internet de forma direta, não precisa de hospedeiro. Então, o worm, ele é um programa, ele é desenvolvido para estar em alguma página. Entrando naquela página, você fez uma cópia para você. Você não precisou ter acesso a um computador infectado ou a um arquivo infectado. Você acessou aquela página e aquela página automaticamente fez o download do worm. Tá? Então, aí os cookies de rastreamento entram como worm. Existem diversos cookies de rastreamento que não são worms. Tá? Os cookies que são utilizados, às vezes, é para saber qual que é a região que você está fazendo compra, para saber onde que aquela empresa mais vende, porém, ele também pode servir para saber onde que você mora e divulgar essa informação para outra pessoa. Nós temos os boots e os bootnets, que são disseminados igual ao worm, mas podem ser controlados remotamente. Então, diferente do worm, que tem uma função pré-definida, então você vai baixar e vai fazer tal coisa, o boot e o bootnet, ele tem uma função de ser controlado por outra pessoa do outro lado da tela. Então, na hora que ele entra no seu computador, aquela pessoa, agora eu vou descobrir o que eu quero fazer nesse computador. Tá? Então, existe um controle externo. Temos também os spywares, que eles monitoram as atividades de sistema e enviam informações coletadas para terceiros. Então, eles se apresentam também como keylogger, screenlogger e adware. O spyware, spy aí vem de espião, ele entra no seu computador para ver quais são as atitudes, as ações que você toma para enviar para outra pessoa. Então, ele sabe o que você acessa, quando acessa, de que forma que acessa. É como se tivesse um espião acompanhando o que você está fazendo. Então, daí eles se apresentam como keylogger, key de tecla, né? Então, de digitar, né? De chave. Tudo aquilo que você digita é feito um relatório do que você digitou. Então, ele sai um arquivo gigantesco, que é assim, eu mandei uma mensagem para vocês aqui no chat, essa mensagem vai aparecer lá. Eu digito, só que daí chega uma hora que a pessoa ela encontra um padrão, que é, por exemplo, assim, ele digitou o e-mail e depois ele digitou um monte de letra. Então, eu já sei que essas letras são a senha do e-mail. Ele não manda nada além de texto. Então, é um arquivo gigante de tudo que você digitou no seu computador. Então, se você fez seu TCC, todas as palavras que você digitou, que você apagou, que você escreveu de novo, vão aparecer nesse arquivo. Tá? Então, a finalidade de um keylogger, como um malware, é de ver tudo que você digita. Somente isso. O screenlogger, ele é um spyware que vê tudo que está na sua tela. Então, ele manda print, ele grava um vídeo da sua tela e manda para outra pessoa. Então, ele tem essa finalidade de olhar para a tela. E o adware, que eu acho que é o mais famoso e que a maioria das pessoas tem mostrado que incomoda, que vem da propaganda. Então, às vezes, você acessou um site e você autorizou que aquele site te mostrasse informações. Então, do nada, você está usando o computador, aparece aquela telinha no canto, assim, sabe? Rainha Elizabeth disse tal coisa. Bolsonaro disse merda na campanha. Então, assim, essas coisinhas que vão aparecendo no canto são adwares. Podem ter sido, às vezes, assim, eu gosto desse site, gostaria que ele me mandasse mais informação, mas, às vezes, você pode ter entrado, ele pediu para você apertar em alguma coisa e não te avisou o que era, e ele continua te mostrando. Às vezes, você pode clicar nesse link, ele abrir realmente a página na internet onde tem a notícia completa, ou você pode clicar e baixar algum vírus. Então, ele sempre vai levando para um outro. O backdoor, que aí significa porta dos fundos, né? É um porteiro que permite o acesso de conteúdo malicioso. Então, o backdoor, ele é um malware que permite a entrada de outros malwares. Ele se instala no seu computador e abre uma brecha no seu antivírus para que o antivírus não consiga encontrar esse canal de download de vírus. Então, ele vai baixando, vai baixando, vai baixando. E o backdoor, então, ele instala esses vírus no seu computador de forma remota,
para que você tenha, então, cada vez mais. Então, ele é perigoso porque ele não só em si é perigoso, como também ele abre espaço para baixar todos os outros tipos de vírus e de malwares que existem no mundo. O cavalo de Troia, que ficou muito famoso ali nos anos de 2013, normalmente todo mundo falava em cavalo de Troia, né? Que ele é um arquivo ou documento que geralmente funciona e desempenha a função prometida. E aproveita dessa brecha para instalar, roubar ou destruir dados. Então, às vezes, o cavalo de Troia, ele fazia uma cópia do arquivo, mandava para outra pessoa e destruía no seu computador. Às vezes ele entrava e destruía tudo que existia no seu computador. Às vezes ele destruía o sistema operacional, que fazia com que seu computador não ligasse mais. Então, o cavalo de Troia, ele vem da história greco-romana, né? Daquele cavalo que era cheio de soldados dentro. Então, quando ele chega ao seu computador, esses soldados saem. Então, você baixou achando que era um joguinho, quando você abre o joguinho, você começa a perceber que os arquivos estão sumindo. Quando você clica para abrir o arquivo, ele diz que o arquivo está corrompido. Isso é o cavalo de Troia, que é Trojan, né, em inglês. E por último, eu acho que esse aqui é o mais perigoso de todos, que é o rootkit. O rootkit, ele é parecido com o backdoor, ele é um porteiro também, ele se instala e ele limpa rastros maliciosos não permitindo ser localizado pelo antivírus. Então, além dele abrir a brecha e fazer o download de vírus e de outros malwares, ele cria um rastro que o antivírus não consegue localizar. O backdoor, ele abre espaço para baixar vírus, então daí o antivírus ele reconhece e apaga, mas daí ele baixa de novo. Já o rootkit, não. Você instalou o vírus, ele mascara o vírus para que o antivírus nem sequer encontre. Então, você não consegue apagar pelo antivírus os arquivos que são feitos download. Você vai ter que achar manualmente a pasta e excluindo arquivo por arquivo malicioso que foi feito download. E se ele for um vírus que infectou outro aplicativo, você vai ter que excluir o aplicativo e baixar ele de novo. Né? Então, ele dá uma dor de cabeça lascada, porque você tem que achar tudo onde tem mau funcionamento. Agora nós vamos passar para a ideia de proteção. Né? A gente já vinha falando que a proteção não deve estar voltada somente para nós, mas para as pessoas a quem nós temos contato nas nossas redes. Né? Então, alguns mecanismos de segurança. Na cultura letrada, os documentos se mostram como os únicos identificadores aceitos. Então, a gente tem uma cultura letrada onde um policial ele não aceita que eu fale que eu sou Guilherme. Ele quer que eu mostre meu RG, porque a cultura letrada ela é superior à cultura falada na nossa cultura. Na internet, o seu RG é o seu e-mail. Tudo que você faz na internet, que você precisa de alguma coisa, você precisa de um e-mail. Você quer acessar o Facebook? Tudo bem, coloca seu e-mail. Você quer acessar o TikTok? Tudo bem, coloca seu e-mail. Agora está sendo trocado até para o número de celular. No começo, o número de celular ele era um contato externo, um contato secundário. Hoje ele está se tornando o contato principal, né? Mas, então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Tudo que vocês fazem na internet, ele é monitorado dentro do seu RG. Então, o que você faz de errado na internet pode recair sobre o seu e-mail, tá? E seu e-mail é rastreável. Quais são as políticas de segurança que existem hoje? Né, são as políticas de senha, que é a mais comum, que daí você coloca lá caracteres, números, letras, que são a forma de você acessar determinado ambiente. Nós temos políticas de backup, que armazenam, então nós temos aí como salvar os nossos arquivos de forma que ele não fique necessariamente salvo somente no nosso aparelho. Políticas de privacidade, de como tratar cada tipo de informação, então daí aí entra mais a ideia da LGPD, né? Então, nós sempre precisamos saber como cada tipo de informação nossa é tratada por determinados arquivos, sistemas, de confidencialidade, então, o repasse a terceiros, como que ele vai ocorrer. Então, o Facebook precisa compartilhar informações com outro site. De que forma que isso vai acontecer? Né, que eu acho que vocês até lembram, que se eu não me engano foi no ano passado, que deu todo aquele rolo, que as pessoas começaram a desinstalar o Instagram, porque o Instagram estava roubando as informações. Porque o Instagram, o Facebook e o WhatsApp são da mesma empresa. Então, o Instagram atualizou, na verdade, ele já tinha essa cláusula, só que ele transformou o documento dele de várias páginas em uma única página. E daí o texto, para algumas pessoas ficou confuso, dizendo que ele ia compartilhar informações com a empresa. Então, o Instagram ia compartilhar informações com o Facebook. Porém, o meu Facebook, o meu Instagram, na hora que eu criei meu Instagram, eu usei meu Facebook para criar o Instagram.
desatualizado. Então, o que aconteceu foi o seguinte, mesmo sem esse termo ter existido, já estava compartilhando informação, porque eu já tenho os dois vinculados na mesma conta. Eu usei a conta do Facebook para criar a do Instagram, então elas já estavam vinculadas desde antes. Então, se eu não assino o termo, eu não posso utilizar. A não ser que eu use um outro e-mail que não tem Facebook para poder acessar o Instagram. É a única forma de não compartilhar dados, né? E o uso aceitável, que daí é aquela ideia assim, de como que você pode usar as nossas ferramentas, as nossas plataformas, os nossos sites. Então, o uso aceitável também é uma política de segurança utilizada pelas empresas. A ideia de criptografia, gente, eu vou falar bem rápido, porque a gente já estourou 10 minutos e isso aqui não está nem na metade. Criptografia, né, que as pessoas normalmente elas acham que o WhatsApp ele funciona dessa forma. Você manda um texto para outra pessoa, as letrinhas elas saem correndo do celular e entram em outro celular. Não. Elas não saem em formato de letrinhas. Não é o seu textinho que sai. O que sai são dados criptografados. Então é tipo pontos de exclamação, arroba, 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 ponto, ponto, 102, sabe? Sai assim um código gigante do seu celular, é enviado para uma central de tratamento que vai localizar qual é o usuário a quem você está mandando a mensagem, ele vai redimensionar essa criptografia lá para o celular. Quando chega no seu celular, o celular da pessoa de destino é a única que tem a chave que descriptografa, que é a chave que abre a mensagem. É por isso que agora o WhatsApp sempre tem aquela coisa chata que quando a gente entra tem aquela mensagem amarela, né, que a sua... como é que é? A sua criptografia foi atualizada com a pessoa tal, porque acho que a cada semana, a cada um mês, eles têm que atualizar a criptografia para ninguém conseguir rastrear. Isso é uma criptografia de ponta a ponta, que significa que o intermediário, ele não sabe o que você digitou. Então, a informação saiu do seu celular criptografada, chegou numa central que não consegue fazer a leitura da informação e encaminha para um outro celular. Tá? Isso é uma criptografia de ponta a ponta, que eles tanto falam. Ela ainda é insegura? É, porque existem ferramentas que descriptografam. Elas levam horas, semanas, meses, mas elas conseguem fazer leitura. Coloquei aqui a capa do livro Fortaleza Digital, que não sei se vocês conhecem, do Dan Brown, que é uma história bem interessante, mas, claro, fictícia, tá, gente? Não comece a ficar doido, mas é uma história fictícia de uma informação que é um terrorista que envia uma mensagem para os Estados Unidos, criptografada. E um grande computador, que não existe, um grande computador que tem não sei quantos processadores funcionando, não consegue criptografar essa mensagem. E eles recebem uma outra mensagem desse terrorista, descriptografada, falando que o ataque que ele mandou a mensagem criptografada vai ocorrer em 24 horas. E o computador já está lá contando que já passaram 12 horas que ele está tentando descriptografar e não consegue. Esse livro, claro, ele é uma ficção total, mas ele traz um pouco dessa ideia de segurança digital, né? Ele traz um pouco dessa possibilidade. E se os nossos dados estiverem sendo lidos por outros, né? Então, por isso que existe sempre essa necessidade das empresas estarem se atualizando para que nenhum outro acervo tenha acesso àquilo que nós mandamos de um para os outros, tá? Uma forma de vocês também se manterem seguros é fazendo backup. Eu sei que é chato, é demorado, às vezes você tem que selecionar aquilo que você realmente quer, aquilo que você não quer, porque às vezes as ferramentas que a gente tem gratuitamente, elas são limitadas, o Google Drive tem 15 gigas, o OneDrive tem acho que 10 gigas para vocês salvarem arquivos gratuitamente, senão vocês vão ter que comprar um espaço. Então, uma dica de segurança é que vocês deixem salvos ou na nuvem, ou até mesmo em local físico, seja o pendrive, um HD, compre um HDzinho, sabe? Conecta, deixa tudo salvo no HD e tira. Uma coisa que eu acho muito importante deixar vocês avisados é, o pendrive não é uma tecnologia de guardar arquivos. Ele é uma tecnologia de transporte, tá? Então, tenham isso em mente. Não façam o TCC de vocês dentro do pendrive. Façam no computador e passem para o pendrive para levar para outro computador. Porque o pendrive, ele é simples, é fácil de parar de funcionar. Porque a ideia dele é que ele não seja o dono do arquivo, mas que ele seja o caminho que vai ser levado para outro computador, tá? Então, às vezes, assim, você deixa salvo no pendrive porque um dia você apagou sem querer o arquivo, daí você só faz o download de volta. Mas vocês não usem ele como único fim,
tá? Eu vou editar o arquivo dentro do pendrive, vou sempre usar esse pendrive, porque pode acontecer de vírus, de malware, tudo acontecer e vocês perderem o pendrive, tá? Então, o backup, ele é importante sim, porque ele ajuda nessa ideia de prevenção de perda. As ferramentas anti-malware, que a gente chama de antivírus, anti-spam e tudo mais, tenham sempre um antivírus atualizado no computador de vocês. O mais famoso, o mais conhecido é o Avast, porque ele é gratuito. Também falo para vocês o seguinte, não tenham muitos antivírus, porque isso é problema, tá? Não é quanto mais antivírus eu tenho, mais estou protegido. Não, porque um antivírus pode ler o outro como vírus. Porque pensem, se eu liguei o Avast e o CCleaner ao mesmo tempo, para fazer uma varredura no meu computador, o Avast encontrou um arquivo suspeito e pegou esse arquivo, e o CCleaner percebeu que tinha um arquivo ali e foi removido. Ele já entende que o Avast é um vírus que está tentando esconder o vírus que existe no computador. Aí eles dão choque entre si. Então, por isso, tenha no máximo 2 antivírus. Eu tenho 2 comigo, que é o Avast, que está sempre ativado, funcionando, vendo, monitorando o meu computador, e o CCleaner, que eu uso de vez em quando, tipo assim, preciso fazer uma limpeza no meu computador e apagar tudo que existe de dados aí que ficaram salvos. Daí ele faz aquela varredura e pronto. Tá? Sempre tenham 2. Outra coisa importante é, uma vez por mês, faço aquela verificação. Mas não a verificação rápida, a verificação completa de sistema, aquela que demora 1, 2 horas para o antivírus terminar. Tá? Ele vai ficar correndo e procurando arquivos suspeitos. Inclusive, alguns antivírus hoje até atualizam os drivers, né? Que daí tem o driver da câmera, o driver do microfone, o driver de não sei o quê. Ele já vai baixar os drivers novos, porque os velhos já estão muito velhos, não estão mais atualizados. Então, é importante vocês sempre, uma vez por mês, rodarem o antivírus de vocês por tudo, tá bom? O filtro anti-spam, que é fantástico, alguns navegadores já vêm instalado, e outros precisam ser baixados. No caso do Chrome, vocês precisam baixar um anti-spam. Um exemplo de anti-spam ótimo é o Adblock. O Adblock, ele é uma ferramentazinha, uma extensãozinha que fica no cantinho do seu computador. Quando você está acessando a internet, sabe aquelas notificaçãozinhas, começa a aparecer aquelas propaganda para todo lado, assim, que não deixa você nem ler o arquivo que você está tentando ler? Esse Adblock, ele bloqueia, ele remove dali essa propaganda, para que você consiga ter uma leitura mais limpa da tela. Se vocês utilizarem o navegador que eu estou usando agora, que eu sempre erro o nome dele, que é o Opera... Não estou conseguindo ler aqui o nome dele. Mas, se eu não me engano, é Opera GX. Ele é um navegador feito para gamers. Então, ele tem uma interface, assim, mais colorida. Aquelas coisas que gamer gosta, né? Fica piscando luzinha, umas coisas assim. Porém, ele já tem o filtro anti-spam instalado dentro dele. Então, se eu entrar num site, já aparece um quadradinho lá em cima, assim, foram bloqueados tantos propagandas nesse site. Tá? Então, vocês sempre têm essa possibilidade. Ou vocês instalam um no Chrome, ou vocês baixam um navegador que já tem. Inclusive, esse navegador ele já vem com um sistema de VPN, que é de proteção do número do IP, do rastreamento do IP. Com relação aos celulares, é importante ter um antivírus. É importante, sim, principalmente para quem usa Android. Para quem usa iPhone, não existe a necessidade, porque o sistema operacional do iPhone, ele é mais seguro, mais compacto, ele, inclusive, não deixa download de terceiros, você tem que baixar direto da loja, do iPhone, os aplicativos. Porém, para quem são as pessoas que não se acostumam com o iPhone, igual eu, que eu uso Motorola, inclusive, porque é uma experiência Android mais limpa, porque eu odeio Samsung. Samsung, ele é muito poluído, eles mexem no sistema operacional, o celular fica mais lento, mas eu uso Motorola por causa que ele é mais limpo mesmo. O Xiaomi também, ele tem um sistema operacional mais limpo, é um Android puro, porém, nunca testei Xiaomi, tá, gente? Mas minha dica de celulares é sempre use Motorola, quem gosta de Android. No Android, como você pode fazer o download de terceiros, entrar em algum site e fazer o download, às vezes é importante ter um antivírus, tá? O celular, normalmente, ele é mais difícil de baixar um vírus, porque o sistema operacional dele, né, que aí pode ser o Android 8, Android 11, Android 12, ele sempre atualiza para evitar essas fraudes, esses golpes, tá? Normalmente, o problema maior de vocês são os aplicativos que vocês baixam, tá? É difícil vocês terem um vírus de celular. Inclusive, eu uso o meu celular para limpar os vírus dos meus pendrives.
né? Eu tenho aquele cabinho que você coloca aqui embaixo e conecta o pendrive. Depois eu entro na pasta de gerenciamento de arquivos do pendrive e eu vou apagando os vírus na mão. Porque às vezes o meu antivírus não encontra os vírus. Eu vou selecionando e aperto em excluir, como se eu estivesse excluindo uma foto do meu pendrive. Então, assim, ele é bem mais seguro nesse sentido. Mas é sempre importante, né, ter. Agora, se vocês não veem a necessidade, nunca sentiram nenhuma coisa diferente no celular de vocês, pode ficar tranquilos. Agora, com a ideia de rastreamento, nossa senhora, gente, eu estou muito atrasado hoje. Com a ideia de rastreamento, é simples. Se você não deixa pegadas, você não deixa rastros. Se você não deixa rastros, você não pode ser encontrado. Então, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. O IP do computador de vocês é como se fosse a digital de vocês em rede. Se você entrou num site e baixou um arquivo, você deixou sua digital lá. Então, o IP, ele mostra qual é o computador que fez o que naquele site. Recentemente, eu tenho lido muitas notícias de empresas que estão processando algumas pessoas pelo download de pirataria. Inclusive, assim, de filmes, da Disney, da Netflix, em alguns sites piratas. O que acontece? Quando você vai fazer o download do arquivo, você deixa lá que você fez o download daquele arquivo. Então, se a polícia encontra aquele site, ela sabe qual é a pessoa que fez o download. Eles rastreiam o IP e te encontram. Então, tchau, Catherine. Desculpa o atraso, tá? Depois alguma coisa você acompanha pelo vídeo gravado. Então, o que acontece? Para evitar isso, a gente utiliza de um sistema chamado VPN, que ele mascara o nosso IP para que as pessoas não consigam saber exatamente aonde que estava esse computador. Isso é bom em vários sentidos, não só para baixar pirataria, que é o que vocês fazem, mas para medo de ser encontrado em rede. E daí, para isso, eu vou deixar para vocês aqui, ó, essas duas dicas fantásticas. E isso, eu falei sobre isso para um grupo de ativistas da Anistia Internacional. Porque eles são pessoas que são muito atacadas por defender os direitos humanos. Né? Inclusive, eles entram assim, em discussões políticas com alguns países que não aceitam os direitos humanos, e o Brasil está caminhando para isso, infelizmente. Né? Então, por eles serem muito atacados, eu mostrei isso como uma ferramenta para eles. O Tor, que é um navegador de guerra, tá? Ele foi pago com recursos do governo federal dos Estados Unidos para desenvolver um navegador que fosse irrastreável. O que o Tor faz? Ele pega um IP lá da Alemanha, ele conecta o IP da Alemanha com o IP da China, ele pega o IP da China e conecta com uma Antártida, então daí quando você tenta rastrear o computador, ele fica jogando para esses países aleatórios. Ele não consegue jogar para a sua cidade, para o seu país. Então por isso ele não consegue te encontrar. A não ser que você faça o download de algum arquivo com conexão P2P, que é o que chamamos de torrent. Tá? Para quem gosta de pirataria, já sabe do que eu estou falando. O torrent, ele é um arquivo que ele conecta dois computadores para compartilharem uma informação. Então, aqui eu tenho o filme da Cruella no meu computador, o arquivo em MP4. Eu crio um arquivo de rastreamento e jogo lá no torrent. A pessoa que baixa esse arquivo, ela tem acesso ao meu computador somente nesse arquivo e ela faz uma cópia desse arquivo no computador dela. Isso é conexão P2P, person to person, pessoa para pessoa. Quando ele faz essa cópia do arquivo, ele deixa rastros do IP original. Então, o Tor não consegue proteger isso. Então, se você baixou um filme pelo Tor, você foi rastreado. E o DuckDuckGo, que é um navegador igualzinho ao Google Chrome, inclusive ele acha mais coisas que o Google Chrome, porém, entretanto, todavia, o DuckDuckGo, ele não tem rastreadores. Então, se você fazer uma pesquisa no Google agora, falar assim, tipo, notícias de hoje sobre a pesquisa sobre câncer, e você clicar num link, a próxima vez que você pesquisar sobre câncer, aquele link vai aparecer roxo, porque significa que o Google identificou que você já leu aquele arquivo. O DuckDuckGo, ele nunca vai acontecer isso, porque ele não pega quais são os sites que você entrou. Você usa ele para entrar um site e ele exclui o que você fez. Ele nunca mais aparece. Inclusive, aí a gente entra numa discussão sobre o que é Dark Web, Deep Web. Você não consegue acessar, fiquem tranquilos, vocês nunca vão conseguir acessar a Deep Web, a Dark Web, pelo computador de vocês.
usando o Google Chrome, usando o Opera, usando o Firefox. Para acessar a Deep Web, você tem que usar o Tor. O Tor, ele é um navegador, somente usando um navegador sem rastreadores que você consegue entrar na Deep Web. Então, se vocês usarem o Tor e usarem o DuckDuckGo para entrarem, para pesquisarem alguma coisa na internet, vocês vão perceber que os resultados vão ser bem diferentes do Google, porque alguns sites que não aparecem no Google aparecem no DuckDuckGo, tá? Porque a Deep Web, diferente do que vocês pensam, a Dark Web, perdão, que é a internet escura, ao contrário do que aquilo que a gente pensa, que só tem bandidagem, não sei o quê, é tudo aquilo que não aparece no navegador. O site que vocês acessaram, que é chamado a área do participante do curso, ele está na Dark Web, porque vocês nunca vão conseguir digitar no Google área do participante do Cultura Digital e encontrar aquele link. Aquele link ele é privado para pessoas que estão acessando o site. Então, ele é escondido. Por isso que ele é internet escura, porque está tudo velado, tá? Já a Deep Web, aí já é outro negócio, aí a gente entra na venda de rim, essas coisas aradas, tá? Mas então, essas duas dicas de irrastreabilidade, vocês nunca vão ser achados usando essas duas ferramentas. E também queria trazer para vocês um pouco dessa ferramenta do HTTP, que está dando muito problema no Google Chrome, principalmente, tá? O que é um certificado HTTP e HTTPS? Antes do nosso link ali em cima, se vocês passarem o mouse em cima do navegador de vocês, se vocês derem um clique, ali onde está meet.google.com, vai ter ou HTTP ou HTTPS. HTTP significa que ele vai apagar os rastros que você fez após o seu acesso. HTTPS significa que seus dados ficam salvos para serem utilizados novamente. Então, um site HTTP, ele vai deixar aquilo que você respondeu num formulário, alguma coisa, salva, para que um dia, quando você precisar responder outro formulário, ele já tenha seus dados previamente salvos. O HTTPS, perdão, eu errei, gente, é o contrário, tá? O HTTP é quem vai excluir. O HTTPS é quem vai permitir com que vocês encontrem esses dados novamente salvos, tá? E aquele cadeado, a parte mais importante de tudo é o cadeado, que está desenhado ao lado de HTTPS ou HTTP. Se aquele cadeado for um X vermelho ou o cadeado estiver aberto, significa que o certificado daquele site ele não é válido. Ele venceu e não foi atualizado. Então, significa que os seus dados eles ficam abertos a público para quem gerencia o site. Se ele está fechado, significa que seus dados são privativos. Então, por exemplo, se vocês entrarem no site, o cadeado estiver verde fechado, vocês podem usar o cartão de crédito de vocês que eles não vão ter acesso. Só que, claro, vocês têm que saber se é golpe também, né? Porque agora, por exemplo, vocês estão sabendo disso, não vão entrar em qualquer site, porque às vezes a pessoa que está fazendo o golpe, ela não quer saber o número do seu cartão de crédito. Ela quer que você faça uma compra e que a compra não chegue. Entenderam? Então, mas assim, se vocês tiverem medo, assim, eu acho que o meu cartão de crédito vai ser clonado se eu colocar aqui. Olhem o cadeado. Cadeado fechado, as informações são apagadas. São privadas, só suas. Se o cadeado estiver aberto, alguém consegue ler. Tá? E acabamos por aqui com meia hora de atraso. Tá bom, pessoal? Então agora eu abro para vocês fazerem questionamentos, falarem um pouco mais sobre isso. Ah, sim, eu esqueci totalmente. Eu organizei aqui uma coisa, porque enquanto a Kathleen estava falando, eu descobri que eu tinha esquecido. Quando a Kathleen falou para vocês sobre a questão das ligações de telefone, sabe aqueles telemarketing que eles ligam para você, desligam na sua cara? Sabe o que acontece, aquilo? É assim, uma pessoa que trabalha em telemarketing, às vezes não é nem um robô, tá, gente? Às vezes é uma pessoa mesmo. Se eu trabalho em telemarketing, eu tenho uma meta de ligações por dia. Eu tenho que ligar para 200 pessoas, 1000 pessoas. E o que acontece? Está acabando o meu horário de trabalho, eu não consegui ligar para todas essas pessoas. Então eu vou ligar para a Josiane vai atender e falar, alô, eu vou desligar na cara dela. Porque aí vai contar como uma chamada a mais para mim. Eu vou ligar para outra pessoa, a pessoa vai dizer, alô, vou desligar. 2 chamadas. É mais rápido do que eu ficar tentando ligar para o mesmo cliente. Entendeu? Por isso que vocês recebem essas ligações, você fala, alô, e desliga, para bater meta. Porém, como isso é chato, existe uma forma de vocês cancelarem essas ligações, que é pelo Procon.
Porque essas ligações que são feitas por essas empresas, toda empresa de telemarketing tem que estar devidamente inscrita no PROCON. Ela não pode fazer propaganda sem autorização do governo federal. Então, o que vocês fazem é o seguinte, entrem no site do PROCON do estado de vocês e procurem lá por cancelamento de telemarketing. Criem uma conta, adicionem o número de telefone de vocês e esperem 48 horas para ativar o serviço. Faz 3 anos que eu não recebo ligação nenhuma de banco, de TIM, da Claro, da Oi, exceto se a empresa tiver muita vontade de ligar para você e pegar o seu telefone na lista dela e ligar diretamente de um telefone comercial, que daí não é um telefone de telemarketing. Então, por exemplo, assim, normalmente eu recebo ligações do banco, mas é assim, uma pessoa física que viu no meu cadastro que eu sei lá, posso fazer um empréstimo. Ele liga para mim. Porém, isso evita aquelas ligações que são automáticas, que é um robozinho. Quando coloca no spam e denuncia também para. Quando você coloca no spam, ele não para. O spam do celular, ele é para te avisar que é um spam. Então, o telefone, ele vai tocar. Só que ele, normalmente, a tela, ela fica vermelha, né? Ela aparece aquela mensagenzinha com um xizinho vermelho falando assim, essa ligação é spam. Se vocês cadastram no PROCON, essa ligação nem chega no seu celular. Ela é cancelada antes de chegar. Aqui do estado do Paraná, eu acho que é o PROCON que tem mais bonitinho o site, eu acho que os outros é muito feio, difícil de entender, mas olhem aqui o site do Paraná. Aqui é para mim acessar a minha conta no PROCON, né, o CPF e a senha, para mim, que já estou cadastrado, que eu posso, por exemplo, descadastrar. Digamos que eu queira realmente receber uma ligação de telemarketing de banco, porque eu quero fazer um empréstimo. Eu vou lá e autorizo os bancos a me ligarem por essa conta. Agora, se eu não tenho conta, eu venho aqui em Quero Me Cadastrar, coloco o CPF, RG, respondo tudo certinho que nem o PROCON coloca, e respondo. 48 horas a ligação para. Não existe mais telemarketing para vocês, tá? Então já fica essa dica também para vocês pararem de receber ligação de São Paulo, de cadeia, de não sei aonde, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, agora eu deixo. Tá? Eu falei demais, falei muito rápido e falei pouco ainda, queria ter falado mais. Então eu vou fechar o encontro de hoje com uma poesia que fala muito sobre essa ideia de redes, né, como uma ideia de agradecimento a vocês por tudo que a gente vivenciou nesse processo, que se chama Tecendo Amanhã, que eu usei no primeiro slide um trecho dela, mas não trouxe ela inteira para vocês. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que apanhe esse grito dele e o lance a outro. De outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, vá se tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz e balão. Então, minha gratidão a todos e todas por esses momentos, tá? Gente, então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Abraço, se cuidem, tá? Então, tchau, pessoal, e até mais.